Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui em mais um Momento de Fé com Manuel Costa. Eu venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, que está em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes que rompia-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se nos pés de Jesus, dizendo: Senhor, assenta-te a mim. Ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderasse dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém, meus irmãos? Quando a gente obedece à palavra, Jesus transforma uma noite vazia em uma manhã de abundância. Todos nós enfrentamos momentos de frustração, tentamos, lutamos, trabalhamos, mas tem hora que parece que nada dá certo, e os discípulos também passaram por isso. Depois de uma noite inteira sem pescar nada, estavam cansados, desanimados, mas bastou um encontro com Jesus e uma palavra de ordenança para transformar a história. O texto mostra que onde termina o esforço humano, começa o milagre sobrenatural de Deus. Lucas 5 se passa no início do ministério de Jesus, na região do lago de Genezaré, no mar da Galileia. A pesca era a principal atividade econômica da região e Pedro, André, Tiago e João eram pescadores experientes. Normalmente eles pescavam à noite, quando os peixes subiam. E uma noite inteira sem capturar nada significa um prejuízo financeiro, frustração e cansaço. E é nesse cenário que Jesus entra no barco de Pedro, ensina as multidões e, ao final, dá uma ordem que contraria a lógica natural, mas que revelaria sua autoridade divina. A frustração que revela a nossa limitação. Nós somos limitados. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ele estava frustrado. A frustração, o cansaço mostra que nosso esforço sozinho não é suficiente. Pedro sabia pescar. Ele era experiente, mas sua experiência não produziu resultado nessa noite. E muitas vezes Deus permite noites vazias para nos mostrar que não é pela força humana, mas pelo toque de Jesus. Momentos de falha podem preparar o nosso coração, nos deixar sensível a obedecer. E a frustração não é o fim, é o ponto onde Deus começa a agir. Porque quando nós somos autossuficientes, nós não damos espaço para Deus entrar no nosso coração. Mas quando nós vemos a nossa fragilidade, reconhecemos que nada somos, nós deixamos Deus entrar na nossa vida e trabalhar. Notem que a palavra muda tudo. Pedro disse: Mas sob tua palavra lançarei a rede. O milagre não nasce do que vemos, mas do que nós ouvimos de Jesus. Porque a obediência é a ponte entre a frustração e o milagre. A palavra de Jesus rompe toda a lógica natural. E quando a gente obedece, mesmo sem entender, o sobrenatural acontece. Então, uma simples palavra de Jesus é suficiente para transformar qualquer cenário na nossa vida. Não importa se é uma cura, uma libertação, uma provisão.
quando você permite que Deus atue na sua vida, sendo obediente, mesmo que não entenda a complexidade da situação, o milagre que acontece ainda altera o destino. E fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes. O milagre não é só abundância, mas a transformação de propósito. Jesus não apenas encheu o barco, ele encheu o chamado de Pedro. O milagre revelou quem Jesus era e quem Pedro deveria se tornar, pescador de homens. Quando deixamos Jesus dirigir o barco, ele muda a nossa história, muda o nosso futuro, muda a nossa vida. O milagre de hoje pode ser o chamado de amanhã. Então identifique a área da sua vida onde você está vivendo uma noite vazia, uma noite onde você nada conseguiu. Nós temos áreas das nossas vidas que estão vivendo noites vazias. Aí você decida confiar na palavra de Jesus, mesmo quando não fizer nenhum sentido. Lembre-se, ele mandou Pedro lançar a rede novamente depois de não ter pego nada. E Pedro obedeceu. Submeta seu barco, a sua vida, o trabalho, a sua família, o seu ministério, ao comando de Cristo. Espere não apenas resultado, mas transformação de propósito, porque é isso que acontece quem tem intimidade com Jesus. Então a história de Pedro nos ensina que a frustração não é a última palavra. Quando Jesus entra no nosso barco, a direção muda, o ambiente muda, a atmosfera muda, o resultado muda, e uma noite de derrota pode se transformar em uma noite de abundância, uma manhã de abundância, de testemunho, quando a gente obedece à voz dele. Assim como Pedro, permita que Jesus conduza a sua jornada e você verá a virada sobrenatural que ele pode fazer na sua casa, na sua vida e na sua família. Amém? Vamos orar? Senhor, graças te damos por mais um dia da nossa vida. Graças te damos, Senhor, por esse momento, com essa palavra maravilhosa que nos traz um ensinamento de que, sob a tua palavra, nós podemos vencer qualquer obstáculo na nossa vida, seja qual for, para uma doença, um desarranjo familiar, uma falta de estrutura, uma noite vazia, em qualquer área da nossa vida, pode ser preenchida pela manhã, desde que o nosso barco seja dirigido por Jesus Cristo, Pai. Então nos dê ensinamentos sobre essa questão, para que possamos entregar verdadeiramente o nosso coração, estar nas pés da cruz, Senhor, e viver, assim com Jesus, jornadas, Pai, que parecem impossível ao ser humano, mas possíveis para o nosso Deus. Aprofunda o nosso entendimento, nos dê discernimento e sabedoria para que possamos lidar com as coisas espirituais, para que possamos lidar com os céus, mesmo estando aqui na terra. Queremos viver o melhor de Deus em ensinamento, em profundidade, em conhecimento, Pai. Que o Senhor nos traga esta oportunidade de crescimento espiritual e de vivenciar os milagres de Deus nas nossas vidas e na vida das pessoas que nós conhecemos e amamos. Abençoe cada lar, abençoe cada família, abençoe os filhos, abençoe, Pai, as circunstâncias que as pessoas estão vivendo, trazendo libertação, trazendo milagres, fazendo cair por terra toda obra maligna e toda resistência familiar que insiste em permanecer nos lares. Mas a palavra de Jesus sobressai sobre todas as circunstâncias e situação, trazendo a vitória em nome de Jesus. Amém. Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém.